E aí, galera do Me Salva, vamos continuar nosso curso de eletromagnetismo com a nossa última aula sobre potencial elétrico. Então, a gente já viu como é que a gente calculava potencial de objetos onde havia uma distribuição contínua de cargas, e a gente viu também, principalmente, como é que calculava o potencial a partir do campo elétrico. Então, dessa vez, eu quero saber como é que calcula o campo elétrico a partir do potencial, porque muitas vezes o cálculo do potencial vai ser muito mais simples do que o do campo elétrico. Então, às vezes, eu vou ter o interesse de achar o potencial primeiro e depois encontrar o campo elétrico. Tá, então vamos lá, vou demonstrar isso para vocês, como é que a gente vai fazer. É o seguinte, eu tenho então uma região com várias superfícies equipotenciais aqui, tá? Vou dizer que a distância entre duas delas vai ser dV. E eu vou ter uma carga de prova, Q0, que vai estar se deslocando entre uma equipotencial e outra, tá? Então, existe um campo sendo exercido sobre essa partícula e ela está percorrendo essa trajetória em verde, tá? Então, da minha situação inicial à final, eu tenho uma diferença de potencial dV. Então, eu quero calcular o trabalho que o campo elétrico exerce sobre essa partícula, então. Primeiro jeito, a gente usa essa fórmula aqui que relaciona potencial e trabalho. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter, então, que meu trabalho vai ser o negativo da diferença de potencial vezes a carga da minha partícula. Tudo bem, mas tem outra forma de eu escrever o trabalho também, que é dessa seguinte forma aqui: a força eletrostática que está sendo exercida pela partícula, produto escalar com o meu ds, né? O vetor de deslocamento. Então, eu vou ter uma igualdade dessa forma, tá? A minha força eletrostática, a gente sabe que é carga vezes o campo elétrico. Então, eu vou ter um Q0 vezes o meu vetor campo. Campo, produto escalar com esse ds, eu vou ter o quê? Eu vou ter E ds cosseno desse θ aqui. Então, eu vou escrever tudo isso, cosseno de θ ds. Então, tá. Agora, a gente arruma esses termos. Eu vou ter, então, que E cosseno de θ é equivalente à derivada do potencial na direção S. Então, na direção da minha trajetória. Então, esse E cosseno θ, tá? O que ele vai ser? Ele vai ser a projeção de E sobre a trajetória S, né? Como a gente está vendo aqui. Então, esse aqui vai ser, na verdade, a minha componente do campo em S, escrito de outra forma, tá? Então, eu tenho essa relação aqui, e a partir dessa relação, eu posso dizer o seguinte: eu posso dizer que cada vez que eu tiver a expressão do meu potencial, eu posso escrever dessa forma aqui as componentes em x, em y e z. Por exemplo, né, eu podia estar em outras coordenadas cartesianas, em outras coordenadas, aliás, coordenadas esféricas ou cilíndricas. Então, nesse caso aqui, em coordenadas cartesianas, eu teria essa expressão aqui para cada componente, em x, em y e em z do meu campo elétrico. Ou seja, escrito de forma vetorial, da seguinte forma, eu vou ter que o meu campo elétrico, ele pode ser tido como o gradiente do meu potencial, tá? Não precisa, se tu não conhece o gradiente, não precisa se preocupar, tá? Tu pode simplesmente usar essas definições com derivadas parciais, não tem problema. Então, se eu quero encontrar a componente x do meu campo em um determinado ponto, eu vou fazer a derivada parcial em relação a x do meu potencial nesse ponto também. Ou, se tu quer trabalhar com gradiente, tu pode simplesmente dizer que o teu vetor campo vai ser o gradiente do teu potencial. Então, tá. Fechamos esse assunto. Agora eu quero falar de outra coisa relacionada ao potencial elétrico. Eu quero falar sobre o potencial em um condutor carregado. Então, aqui eu tenho o meu carrinho. O meu carrinho, ele tem uma carroceria metálica, então eu vou considerar ele como uma casca metálica, tá? Tá ali só para ilustrar o seguinte: eu lembro que o campo elétrico no meu condutor, ele vai ser nulo. Isso quer dizer o quê? Quando usar essa relação aqui, que a gente já tinha estudado nas aulas anteriores, que relaciona a variação
do potencial com o campo elétrico, então, o que eu vou perceber? Que, na verdade, essa integral aqui vai ser zero e, consequentemente, eu vou ter que o meu VF vai ser idêntico ao meu VI dentro desse meu condutor aí, tá? Então, resumindo, escrevendo isso de outra forma, eu posso dizer que dentro do meu condutor, o meu potencial vai ser sempre constante, tá? Para todos os pontos dentro do meu condutor. Fazer um exemplo para olhar isso, para ver o que vai acontecer. Fazer um exemplo de uma esfera condutora. Então, eu tenho aqui a minha esfera, eu quero ver como se comportam o campo e o potencial dentro e fora dela. Então, primeiro de tudo, dentro dela, eu vou ter que, para R's, então, inferiores ao raio dela, eu vou ter que o campo é nulo, a gente sabe que o campo é nulo dentro de condutores. E, consequentemente, o meu potencial ele vai ser constante. Mas com que valor? É o seguinte, a minha esfera, como eu fazia para campo elétrico, a minha esfera ela pode ser vista de fora como se fosse uma carga pontual de carga Q, tá? Então, supondo, claro, que a distribuição dessa minha carga sobre a superfície do meu condutor vai ser uniforme. Então, essa esfera, ela vai ser vista como uma carga pontual do lado de fora. Então, para R igual ao raio, eu vou ter, então, que o meu potencial, ele vai ter que ser o quê? Eu vou pegar a expressão, então, do potencial para uma carga pontual, que é a seguinte, e ele vai ser simplesmente 4π ε0, então, Rzão, essa é a minha expressão em R igual a Rzão, mas ela tem que ser constante ao longo de toda a esfera, então eu posso dizer que dentro da esfera, ao longo de toda ela, o potencial vai ser constante e idêntico ao potencial que está na minha superfície, né, ou num raio Rzão. Então, esse aqui vai ser a minha expressão do meu potencial dentro da esfera em qualquer ponto dela, tá? Então, tá. Para R maior que o Rzão, fica mais fácil. O campo, vamos lembrar, é como se fosse de uma carga pontual também. Então, eu vou ter esse campo ali de uma carga pontual, tá? ε0, sempre considerando, então, que meus exemplos estão no vácuo. E o meu potencial vai ser aquela expressão que a gente viu antes, tá? Considerando que a distribuição de carga é uniforme ao longo da superfície, tá? Lembrando que o potencial ele não tem direção nem sentido, ele é um escalar. Lembrando as unidades, volt. E o campo elétrico ele vai ser a nossa nova unidade, que é volt por metro. Tá bom. Ficamos por aqui, acabamos as aulas de potencial. Então, próxima aula eu vou fazer um exercício para fixar bem esse conteúdo. E é isso aí, até a próxima aula.